A história começa com um garotinho que estava tentando pegar um coelhinho fofo, mas o coelhinho o agrediu. Depois, o coelhinho fofo riu dele e escatou Liud Lloyd. De repente, seu irmão mais velho, Shoma, apareceu e ele ficou feliz em vê-lo. Ele tinha voltado de uma viagem. E eles foram para a aldeia. Então, ele trouxe Léo de volta de sua viagem e ficou feliz com seu presente. Alguns anos se passaram e Léo deixou sua aldeia para se tornar um soldado na capital. Ele entrou em uma casa e não tinha certeza se a bruxa à sua frente se chamava Marie. De repente, Marie disse que as bruxas têm realizado desejos desde tempos imemoriais, e é assim que elas ganham dinheiro. Ela perguntou a ele o que ele queria dela e os motivos de seus desejos. Em seguida, ele se apresentou e disse que vai viver com ela porque quer se tornar um soldado. Marie ficou irritada ao descobrir que ele era da Vila Kunlun. Além disso, ela ficou chocada ao ouvir que Alka o havia enviado. De repente, Alka apareceu. Ela estava cumprimentando sua aluna, e Marie fez uma reverência para ela. Depois disso, ela soube da história de Lid e Alka disse que era apenas um vídeo. Marie começou a insultá-la e seu mestre disse que ela estava apenas brincando. Depois que Alka desapareceu, ela planejou destruir a bola de cristal mágica. Ela a jogou em um armário e estava irritada porque seu mestre estava causando problemas para ela. Léo se desculpou e Marie sabia que não era culpa dele. Então, Marie decidiu cuidar dele até o exame de entrada. Antes que ele fosse para o quarto, Marie descobriu que ele era um garoto muito legal. Além disso, ela soube que o cristal mágico serve como um portal de teletransporte. E Marie ficou chocada porque Alka sempre usa magia inumanamente forte. Então, Alka disse à sua aluna para cuidar bem de Lloyd e xingou Marie porque ela a chamou de Vovó Loli. Marie ficou irritada porque Alka usou sua poderosa magia para incomodá-la. Na manhã seguinte, Marie acordou e sentiu um cheiro delicioso. Deus fez o café da manhã para ela e se desculpou porque não era nada especial. Ele esperava que ela gostasse, e ela o agradeceu. Após o café da manhã, Léo foi questionado sobre seu sonho de se tornar um soldado. Ele respondeu que sempre foi o mais fraco de sua aldeia. Então, ele soube sobre o exame de entrada e Marie disse que o teste de combate é o mais importante. De repente, ele disse que resistência não era seu ponto forte, e Marie soube que ele correu até a capital em apenas 6 dias. Ela ficou chocada, e Leod não tinha ideia de que era um monstro. Então Leod disse que monstros sempre tentam dominar o mundo, e Marie explicou a ele que ele estava falando sobre um senhor demoníaco. De repente, Marie percebeu que sua pele parecia um filtro do Snapchat. Depois, Léo mostrou que o segredo é escrever uma runa mágica nela. Ela ficou chocada com o segredo porque havia passado 3 anos aprendendo a desencantar runas. Além disso, descobriu que ele também conhecia outras magias que nenhuma pessoa normal pode usar. No dia seguinte, ele visitou a cidade de Azami e alguns cidadãos disseram que monstros foram trazidos para a cidade naquele ano. Léo se lembrou de que precisava fazer algo por Marie, então vimos uma garota esbarrar em um nobre, e ele ficou surpreso ao descobrir que a princesa realmente planejava se juntar ao exército. Então Lin ignorou-o e entrou em um beco escuro. Então, um monstro apareceu e ela foi atacada. Ela conseguiu desviar do ataque e tentou lançar um contra-ataque. Infelizmente, a mantis gigante era forte demais e ela foi arremessada contra a parede. No último momento, Léo apareceu e derrotou o monstro. Ele salvou Silen e expulsou o monstro da cidade. Fazendo isso, ele ajudou Seilen a se levantar e limpou seu rosto com seu lenço mágico. Seilen estava envergonhada por causa de seu rosto, mas grata por ele ter salvado sua vida. Então ele se afastou e Seilen percebeu que havia se apaixonado por ele. À noite, ela trocou de roupa e se lembrou do sorriso doce de Liod. Ela estava corando e planejava se maquiar. Depois de ver seu rosto no espelho, ficou triste novamente porque estava amaldiçoada. Zilan foi informada de que um dia, uma pessoa viria para quebrar sua maldição. Como resultado, ela planejou arrancar o cinto da cabeça e percebeu que sua maldição havia sido levantada. Ela tinha certeza de que Leod havia quebrado sua maldição. Enquanto isso, Léo havia concluído com sucesso seu trabalho e usou o dinheiro restante para comprar um souvenir para Maria. Alguns dias depois, chegou o dia, e muitos candidatos tentaram ingressar nas Forças Armadas. Melvin disse que espera encontrar muitos novatos fortes. Após isso, Connie viu que o nobre Alan estava brigando com uma garota. O motivo disso era que Silan não queria ficar com ele e o deslizou para a esquerda no Tinder. Enquanto isso, a mercenária Rijo descobriu que muitos candidatos promissores estavam participando e ficou surpresa com um monstro ao seu lado. Ela podia sentir que Liod era muito poderoso e achava que seu braço robô era legal. Então ela percebeu que ele era um garoto legal, mas Selene a jogou contra a parede. Ela o amava e estava com ciúmes porque ele estava conversando com outra garota. Tentou sobreviver e ela entendeu que a garota loira é louca. Pouco tempo depois, os testes de combate começaram e eles tiveram que provar seu poder em um boneco. Então vemos Rijo e ela pensou que Meltfan havia convidado o garoto do campo. Ele não sabia quem era o garoto, mas podia sentir que Lyod estava sobrecarregado. Infelizmente, Meltfan foi chamado quando ele queria assistir Lyod fazer o teste de combate.
Enquanto isso, Marie também tinha certeza de que Lyod iria passar, porque ele vem da lendária vila Kunlun. À noite, os resultados foram anunciados e ele percebeu que seu nome não estava na lista. Em seguida, a orientação para os novatos começou, e alguns deles lhe perguntaram onde estava Lied. Hee-Ho percebeu que Meltfan também estava totalmente confuso, e não sabia que Lied havia sido reprovado no exame de entrada. Então ele foi punido e revelou informações sobre o Império Judeu. Hee-Ho planejou aproveitar sua sorte, e Selene ficou louca porque seu amor não foi correspondido. Enquanto isso, Connie explicou a eles que a pessoa que encontrar a Princesa Maria terá um desejo realizado. Então vemos Lloyd, que estava triste porque falhou em ambas as provas. De repente, um enorme monstro apareceu, e ele o derrotou com um único golpe. Lloyd ouviu falar de uma cafeteria que estava procurando um funcionário de meio período. Então ele entrou na cafeteria e foi confundido com um monstro. Ele disse que não queria causar problemas, mas Kron podia sentir seu poder monstruoso. Léo havia dito que ele podia cozinhar e limpar, mas Kron entendeu algo errado e achou que ele era um assassino. Como resultado, Kron respondeu que estava pronto para a batalha e ficou confuso porque Léo tinha planejado cozinhar um risoto. Em seguida, ele começou a cozinhar, e Kron não acreditou que ele havia sido reprovado no exame de admissão militar. Então, ele disse que estava procurando um emprego porque planejava fazer o exame de admissão militar novamente no próximo ano. Mais tarde, eles acharam que Lyot havia falhado no teste escrito, e Connie puniu Meltfan por suas bobagens. Ela descobriu sobre o teste dele e ficou chocada porque suas respostas eram runas antigas. Eles aprenderam que Lyot era uma pessoa especial. Enquanto isso, ele serviu um risoto de tomate, e Kron achou que ele estava tentando envenená-lo. Kron decidiu experimentar o prato e esperou não morrer. Então, Connie explicou que runas antigas são um tipo especial de magia. Connie entendeu por que ele não passou, e ele explicou a eles que foi apenas um mal-entendido. Depois disso, Cromo ficou impressionado porque seu prato estava delicioso. Cromo elogiou seu prato e o contratou como um funcionário de meio período. À noite, Léo disse que havia sido reprovado no exame de admissão e Alka planejava acabar com o reino Asami. Então Léo disse que repetiria o exame de admissão no ano seguinte e Alka soube que ele gostaria de ficar com Marie durante esse tempo. Alka permitiu que ele ficasse com Marie e ele ficou grato por ter recebido a permissão. Depois, Marie ficou surpresa por ter lhe dado permissão para ficar, e ela planejava se mudar também. De repente, Marie falou sobre o problema do reino de Asami e pediu ao seu mestre que resolvesse a questão com seu poder. Alka entendeu que o culpado estava manipulando o rei, mas ela não conseguiu evitar a guerra. A razão para isso era que o povo de Kunlun só protege a humanidade de senhores demônios ou desastres épicos. Marie estava ciente de que não podia intervir nos conflitos das pessoas, e por essa razão aprendeu a runa de desencantamento. Alka entendia seus sentimentos, mas a proibiu de envolver Lyod no conflito e ordenou que a ajudasse a entrar na academia militar. Então, Alka se despediu para voltar à vila, e Marie a insultou. Então, outra maldição foi lançada sobre ela, e ela ficou furiosa. Ela odiava seu mestre, e jogou a bola de cristal de teletransporte em um poço. No dia seguinte, Rijo disse a Meltfan que Selen estava tentando encontrar Leod. Meltfan percebeu que a cafeteria estava movimentada e disse que geralmente não há tantos clientes, então ficou surpreso que o chão estivesse limpo. Hee-Ho percebeu que o proprietário era forte e soube que ele era o ex-chefe da guarda real. Em seguida, a comida foi servida a eles e ficaram surpresos com o sabor delicioso. Descobriu que um novo funcionário está cozinhando os pratos. Leod apareceu do nada e Meltfan ficou chocado ao saber que Leod era um novo trabalhador. Então vemos Leod, que estava cuidando do lixo, e ele percebeu que isso atrai insetos. Antes de voltar para a cafeteria, ele viu Marie entrando em um beco. Ele achou que ela estava indo fazer compras e descobriu sobre uma briga. Em seguida, vemos Selene, que estava discutindo com Alan. Alan ficou irritado e desafiou Selene para uma briga. Então Selene foi atacada e não conseguiu desviar do ataque. No último momento, ela foi protegida pelos cintos amaldiçoados e Alan foi derrotado. Ela pensou que isso foi causado pela bênção de Léo e os outros alunos ficaram confusos. De repente, Léo apareceu e ela ficou feliz por tê-lo encontrado. Ele estava confuso e não entendia o que estava acontecendo. Enquanto isso, os outros chegaram e também descobriram sobre a briga. De repente, Meltfan planejou punir Alan porque ele confundiu Leod com um cidadão comum. Connie descobriu que Leod era o usuário da antiga runa e forçou Alan a lutar contra Leod. Hee-Ho estava preocupado e Meltfan disse que ele sobreviveria enquanto não levasse um soco no rosto. Então, eles tentaram parar Lyod e ele começou a bater com todas as suas forças. Antes que ele atingisse ela no rosto, Marie apareceu e causou um tornado. Ela fugiu com Lyod e os outros se perguntaram o que havia acontecido. Após isso, Léo percebeu que Marie havia causado o tornado e ficou surpreso ao vê-la. Ele entendeu que Marie o havia salvado e pediu desculpas por ter causado problemas. Ela não conseguiu resistir ao seu cachorrinho Rhys e aprendeu que ele é apenas um garoto inocente. Enquanto isso, Crom apareceu e planejou conversar com Marie.
Ele mandou Léo de volta e disse a ela que estava procurando por ela porque queria saber por que o rei estava mudando. De repente, Marie lhe disse que em breve o culpado tentaria manipular o rei para declarar guerra contra o reino Jill no dia do festival. Ela disse que não conhece o culpado e que precisa da ajuda do Crom. À noite, Meltfan revisou o regime de treinamento novamente e Connie se perguntou por que ele sempre levava seu trabalho tão a sério. Ele lhe disse que sua cidade natal foi queimada pelo reino judeu e que não deixará algo assim acontecer novamente. Na manhã seguinte, Selene disse que não conseguia encontrar Leod e planejava pedir ajuda à famosa bruxa Marie. De repente, Leod abriu a porta e eles ficaram surpresos ao vê-lo. Rihal comentou que talvez eles estivessem em um relacionamento com Marie, mas Selene disse que eles estão ligados pelo destino. Reho entendeu que Leod havia libertado Selene da maldição do cinto. Pouco tempo depois, Marie apareceu e ficou surpresa ao ver os convidados. Ela relaxou a guarda e ficou assustada com os olhares laterais de Selene. Após isso, Rio disse que estavam procurando a pessoa desaparecida e mostrou uma foto. Mary estava agindo de forma estranha porque era a princesa desaparecida do reino Azami. Ela tentou manter sua identidade em segredo e Salem começou a fazer perguntas a ela. De repente, ela começou a chorar e Marie entendeu algo errado. Selene disse que queria saber a verdade e Marie planejou parar de esconder sua identidade. No entanto, Selene perguntou se ela era a esposa de Leod, e Ryo ficou surpreso ao descobrir que Marie era a princesa desaparecida. Depois disso, disseram a Marie que estavam procurando pela princesa porque eles queriam levar Leod para a academia. Como resultado, Marie lhes contou sobre o perigo no reino e ofereceu fazer uma troca de informações. Enquanto isso, Leod apareceu e disse que acha que já conhece sua verdadeira identidade. Leod afirmou que ela é a heroína da justiça que secretamente salva o reino. Marie estava confusa, e ele pensou que ela estava lutando contra os senhores demônios para proteger o reino do perigo. Nesse caso, ele pediu permissão a Marie para apoiá-la na batalha para proteger o reino. Marie lembrou-se da promessa com Alka e ela se apresentou como a famosa salvadora do reino Azami. Mentiu para Leod, dizendo que ele era fraco demais para ajudá-la, mas ele realmente queria ajudá-la. Marie de repente ficou irritada porque precisaria da ajuda dele, mas não queria colocá-la em apuros. Como resultado, Leod ficou muito triste e se desculpou por pedir demais. Depois disso, Marie pediu ajuda às duas meninas e revelou sua verdadeira identidade. Em seguida, Riho quis saber por que ela mentiu e recusou a ajuda de Leod. Salem ficou irritada por ela ter insultado Leod e o chamou de fraco. Pouco depois, Marie esclareceu o mal-entendido e disse a eles que Leod vinha da aldeia de Kunlun. Eles descobriram que Kunlun proíbe seus habitantes de interferir em conflitos humanos. Ela então lhes disse que não pode revelar sua identidade como princesa no momento porque o rei quer evitar que a declaração de guerra seja interrompida. Rihal e Selene concordaram em ajudá-la, e ela os agradeceu. Enquanto isso, Leod estava deitado, triste em sua cama, e ele estava deprimido porque achava que era um fraco. Então vemos Marie, que esperava que seu plano funcionasse para libertar seu pai do controle do culpado. Alka apareceu do nada e ouviu a conversa deles. Alka estava furiosa porque Marie havia jogado sua bola de cristal em um poço, e ela planejava lançar outra maldição sobre ela. Nos dias que se seguiram, Rijo e Selin tentaram obter informações sobre o rei, e um rapaz lhes contou algo interessante. À noite, o festival começou e Alka percebeu que Léo ainda estava triste. Ela estava feliz com a organização, pois planejava aproveitar a oportunidade para fazê-lo se apaixonar por ela. Então, ela comprou uma banana com chocolate para ele e planejou lamber a banana dele em troca. Nesse momento, um grupo de monstros apareceu e atacou os habitantes da cidade. Enquanto isso, Crom pediu para servir como guarda real novamente, mas Meltfen respondeu em nome do rei. Crom disse que conheceu a princesa Maria e obteve informações sobre o culpado. Após isso, Meltfan foi acusado de ser o culpado, e ele contou as razões de sua intenção de atacar o reino dos judeus. Após sua confissão, as garotas também apareceram e Marie revelou sua verdadeira identidade. De repente, o rei Asami se virou e Meltfan pensou que o rei estava sob seu controle. Ele estava errado, e o rei Asami disse que ele queimou sua vila para que seu selo fosse quebrado. Além disso, Meltfan também foi transformado em um monstro e se tornou o fantoche do rei. Marie planejou parar seu pai maligno e Meltfan a atacou. Riho parou Meltfan para que Marie pudesse deter seu pai maligno. Então, Marie chegou ao salão real e tentou libertar seu pai do verdadeiro culpado. Ela lutou contra o rei Asami e usou feitiços poderosos para repelir seus ataques. No momento em que ela planejou libertar seu pai com magia de runas antigas, o inimigo aproveitou-se de sua fraqueza. Depois disso, o culpado que havia controlado seu pai a desprezou e quebrou seu braço. Ele disse a ela que ela morreria naquela sala, e ela percebeu que ainda não havia pedido desculpas a Leod. Marie não queria morrer antes de se desculpar com Lloyd, e ela descobriu que o culpado era o senhor dos demônios Abaddon.
Enquanto isso, Lloyd derrotou muitos monstros e ainda achava que todos eram apenas insetos normais. Ele estava procurando pelos monstros e pensava que talvez eles estivessem no castelo. Então, Léo disse que gostaria de ajudar Marie e estava ciente de que não seria de muita ajuda. Depois que o Senhor dos Demônios revelou sua verdadeira identidade, Marie percebeu que não precisava recusar a ajuda de Léod. Ela estava irritada porque o Senhor dos Demônios não havia revelado sua identidade antes. De repente, Marie saiu correndo do Salão Real e planejou buscar Lloyd para que ele pudesse derrotar o Senhor dos Demônios imediatamente. Lloyd estava a caminho do castelo e derrotou muitos monstros pelo caminho. Então, ele descobriu Alan, que estava se escondendo dos monstros. Ele estava envergonhado por ter medo de lutar contra um monstro. E Lloyd se lembrou de que também teve medo quando enfrentou seu primeiro Senhor dos Demônios. Como resultado, Lloyd entendeu algo errado e tentou animar Alan. Ele soube que Lloyd havia sido reprovado no exame de entrada e derrotou o monstro atrás dele. De repente, Lloyd disse que era mais corajoso do que ele e conseguiu animá-lo. Alan ficou confuso com as bobagens que Lloyd lhe disse. Então, ele encontrou um monstro novamente, mas as palavras sábias de Lloyd o incentivaram a dar o seu melhor como soldado. Em seguida, vemos Alka, que descobriu que um Senhor dos Demônios estava envolvido. Ela ficou irritada por os monstros terem interrompido seu momento romântico com Lloyd e os destruiu com um feitiço poderoso. Enquanto isso, Ryo tentou parar Meltfen, mas seu poder estava em outro nível, como um inseto mutante. Selene concordou com Ryo, que precisava de Lloyd, e ela acreditava que Lloyd o salvaria. Então, ela pretendia se deixar atacar porque acreditava que Lloyd apareceria para protegê-la. Meltfan a atacou, mas seus cintos a protegeram, e ela explicou que seu cinto é a ligação que une seu destino ao de Lloyd. Então Selene não sofreu nenhum dano, e Rijo disse que tentaria encontrar Lloyd. De repente, Lloyd apareceu, e ela ficou surpresa ao vê-lo. Lloyd entrou no castelo, e Selene ficou feliz em vê-lo, mas ele estava preocupado com Crom. Ele disse que tinha vindo para ajudá-los, e avistou Meltfer na sua frente. No entanto, Lloyd sabia que a pessoa à sua frente era um soldado, e afirmou que um verdadeiro soldado garante a paz. Ele conseguiu ajudar Meltfan a recuperar o controle de sua consciência. Nesse momento, Meltfan lembrou-se de seu sonho, que era criar um mundo livre de guerra, e ele se transformou de volta. Infelizmente, Léo concluiu que Meltfan estava bêbado, e por isso ele se vestiu de cosplay e estava fazendo coisas idiotas. Por causa de sua conclusão estúpida, Meltfan se transformou de volta em um monstro. Então, ele acidentalmente nocauteou Meltfan, e Léo pensou que Meltfan tinha adormecido. Depois disso, Léo soube que Marie estava em perigo, e estava lutando contra um monstro. Léo planejou ir resgatá-la, mas Marie apareceu na sala. Ela ficou muito feliz ao vê-lo porque queria se desculpar por suas palavras cruéis. De repente, o Rei Azami apareceu, e Leia pensou que o Senhor dos Demônios era apenas um cosplayer bêbado. Então, Marie teve uma boa ideia e disse que já havia derrotado o monstro. Ela apenas seguiu o jogo e disse a Léo que o cosplayer bêbado estava tentando assediá-la. Depois disso, Léo foi solicitado a limpar a sujeira do cosplayer com seu truque de mágica. Léo não percebeu que estava diante de um senhor demoníaco e começou a limpá-lo com seu lenço encantado. Como resultado, o Rei Azami foi libertado e Marie conseguiu impedir o plano maligno. Lloyd estava preocupado com Marie e usou seus poderes para curá-la. De repente, ela agradeceu a Lloyd e Selene ficou com ciúmes. No dia seguinte, Lloyd foi visto no festival e seu irmão mais velho, Shoma, apareceu. Ele ficou feliz em ver seu irmão e descobriu que ele estava fornecendo produtos para as barracas do festival. Shoma o parabenizou por ter derrotado o Senhor Demônio Abaddon, e de repente Alka apareceu, e Lloyd lhe disse que Shoma estava ao seu lado um momento atrás. Então, vemos o Crom, que percebeu que a Connie estava preocupada com o Meltfan. Crom perguntou se ela estava preocupada com seu interesse amoroso, e se arrependeu de provocá-la. Em seguida, Crom disse a ela que foi enviado para a periferia para fazer trabalho pesado em um ambiente onde a morte pareceria uma salvação. Meltfan foi enviado para a Vila Kunlun, e Alka lhe disse que ele trabalharia nos campos de trigo a seguir. Mais tarde, Meltfan soube que Alka estava cultivando plantas de crescimento rápido quando o mundo foi atacado por muitos senhores demônios. Naquele momento, ele se lembrou de quando sua vila foi queimada e uma pessoa apareceu para lhes entregar trigo. Poucos dias depois, Alka visitou Lloyd e planejou fazer bobagens. Marie a impediu das bobagens e perguntou por que ela não estava voltando para o castelo. Ela respondeu que gosta mais da vida que tem atualmente. Depois, Marie se perguntou quem trouxe Léo para a academia, e seus amigos estavam esperando por ele. Alka conheceu Selene, e as duas discutiram porque estavam apaixonadas por Léo. Então, Alka percebeu que Selene tinha um artefato lendário da vila de Kunlun. De repente, ele se viu no meio da estrada. Alan apareceu, interrompendo a conversa, e Léo o agradeceu porque Alan o ajudou a entrar na academia. Ele explicou que ajudou a lutar contra os monstros e, como recompensa, exigiu que Léo fosse autorizado a entrar na academia. De repente, Alka começou a causar problemas, e todos começaram a falar bobagens. Marie os parou para não fazerem besteiras, e desejou que Lia se divertisse na academia.
Na noite seguinte, Leah olhou para as estrelas no céu e Marie agradeceu a ele pela ajuda. Então vemos eles algumas horas antes, e enquanto recolhiam lixo, Kron descobriu a espada sagrada que só poderia ser retirada por uma pessoa muito poderosa. Mais tarde, o Kron perguntou o que deveriam fazer com a espada sagrada, e Marie respondeu que o Kron cuidaria disso. Nas manhãs seguintes, vimos os alunos praticando esportes, e Leod era o único que tinha resistência infinita. Então, a próxima aula começou, e Connie apareceu para dizer aos alunos que a partir de hoje teriam aulas práticas. Depois disso, Connie explicou os tipos de magia para os alunos, e eles deveriam praticar sua magia em um boneco. Assim, o treinamento para a competição entre escolas começou, e Rijo conseguiu lançar um feitiço de fogo que deixou Selene com ciúmes. Em seguida, Liud foi instruído a lançar um feitiço de fogo e achou que havia falhado. Ele quase destruiu a escola, e todos os seus feitiços eram excessivamente poderosos. No final, Connie queria ver a magia do vento e ficou chocada com o resultado. Mais tarde, Selene disse que gostaria de aprender magia de cura e teve pensamentos travessos. Rijo disse a ela que a magia de cura é um dos feitiços mais difíceis, e Connie ficou surpresa com seu conhecimento. Então, Léo disse que também queria aprender magia de cura. Em seguida, eles precisavam um homem ferido, e Alan foi escolhido para isso. À tarde, clientes apareceram para ver Marie. Mina se apresentou e sua irmã Philo, que eram conhecidas como as irmãs mercenárias de Rokuju. Depois de mostrar a Marie uma foto de Rijo, eles sentiram uma aura perigosa e Liud foi atacado por Philo. Ele ficou confuso e pensou que Philo estava tentando acertar uma mosca. Como resultado, ele pediu desculpas por ter atrapalhado enquanto tentava matar a mosca. Então, ele descobriu a foto de Philo e disse a Mina que conhece Rijo. De repente, Philo aceitou Léo como mestre e planejou se mudar com Marie. Marie expulsou as meninas de sua casa e soube que Léo tinha um corpo de aço. Depois, Alka apareceu e estava com ciúmes porque soube que Marie tinha passado um tempo com Leod na Vila da Espada Sagrada. Leod ficou surpreso ao ver Alka e ela transformou Marie em uma borboleta. À noite, ela voltou ao normal e Leod ficou chocado ao ver Marie sem roupas. Ela ficou envergonhada e adormeceu no chão. No dia seguinte, Chrome planejou ir para a cama com Alka, para estabelecer um prêmio após ver os alunos se esforçando tanto para o jogo interescolar. Em seguida, a diretora da academia Rokuju apareceu e estava à procura de Hee-Ho. Selene perguntou sobre a mulher e Connie explicou que Howley era sua colega de classe na Rokuju. Rijo ameaçou seu papel e ela disse que esperaria por sua resposta no dia da partida. Depois disso, Philo começou a flertar com Liued e ele ficou surpreso com suas palavras. Liued explicou a Selene que Philo perguntou se poderia se mudar para sua casa, mas ele estava preocupado com Rijo. À noite, Marie percebeu que Lloyd estava de mau humor e pensou que a razão era porque ele a viu nua no chão. Então, Lloyd lhe disse que havia alguém que ele queria animar, e Marie entendeu algo errado. Ela sugeriu que ele convidasse a garota para um encontro, e Lloyd disse que iria convidar Hugh para sair no dia seguinte. Na manhã seguinte, Selene mostrou a ela uma foto de Lloyd para animá-la. De repente, Lloyd apareceu e pediu para que Hugh saísse com ele em um encontro. Eles foram a uma loja de donuts e Lloyd disse a ela que estava preocupado em vê-la tão deprimida desde aquele outro dia. Enquanto isso, Selene os observava e tentava descobrir sobre o que estavam conversando. Então, Rijo disse a Lloyd que ela cresceu em um orfanato. Rijo contou que Hal a ensinou magia e, por causa de sua mão esquerda, ela não conseguia fazer nada para ajudar o orfanato. Um dia, quando Hal voltou para casa, ela estava segurando um braço prostético de Mithril. Depois disso, Hiro pensou que finalmente poderia ganhar algum dinheiro para o orfanato, mas ela fugiu. Ela disse a Lloyd que Hal lhe deu o braço porque planejava sacrificar a vida de Hiro em troca de retirar a espada sagrada. Além disso, ela disse a Léo que seu braço aumentava seu poder mágico e que ela não podia tirá-lo. Então, Selene apareceu e ouviu a conversa deles. Ela queria ajudar Rijo a se vingar de Rowley, e Léo também queria ajudá-la a vencer a partida entre as escolas. No dia seguinte, Connie lhes disse que Liud participaria da partida interescolar e Phila queria morar com Liud. De repente, ouviram uma voz e Connie perguntou quem era a pessoa. Miko, uma aluna da segunda série, apareceu e ela planejava participar da partida. Depois disso, a partida de Miko começou e eles aprenderam que Philo precisa usar itens para criar magia. Miko tentou atacar Philo com um feitiço poderoso, mas Philo a derrotou com facilidade. Liud queria tratar suas feridas com sua magia de cura. Ela achou que ele estava menosprezando e começou a chamá-lo de fraco. Após a partida, Miko visitou Marie porque ela era sua maior fã. Então, Marie lhe serviu uma xícara de café preto, e Miko se apaixonou por ela. Sonhou em se casar com ela algum dia, mas Lloyd chegou em casa e interrompeu seu tempo com Marie. Depois desse dia, ela começou a odiar Lloyd, porque ele recebeu toda a atenção de seu crush. No dia seguinte, o jogo oficial entre as escolas foi anunciado e Rio chamou Raw de uma cobra gananciosa. De repente, ele disse que o vencedor receberá a lendária espada sagrada como recompensa, e eles ficaram chocados com a notícia. Depois disso, vemos o dia anterior, e Miko estava chorando na chuva.
Shoma apareceu e disse que ela podia contar a ele o que a estava incomodando. Ela sussurrou para Shoma que seu amor havia sido roubado. Então Riho disse a Kron para se explicar. E Salan contou a Connie a triste história do braço prostético de Riho. Holy planejou voltar a ser estudante e pretendia jogar sujo. Kanye disse a Liod que ele também vai lutar, e Riho pediu a Kanye para ensiná-la magia de cura. Enquanto isso, vemos Alka, que descobriu que Marie fez um bento para conquistar o coração de Lloyd. Ela ficou irritada com Marie por tentar seduzir Lloyd e lançou outra maldição sobre ela. Pouco tempo depois, as regras foram explicadas e eles aprenderam que só podiam usar ataques com magia. Holy olhou para Leod com desprezo e pensou que ele era fraco. Depois disso, a primeira partida começou e Salen achou que seus cintos a protegeriam. Infelizmente, eles não reagiram e Selene se perguntou por que não a protegeram desta vez. Philo começou a lançar bolas de fogo contra eles e Selene tentou não ser atingida pelos poderosos ataques mágicos dela. De repente, Philo ativou um feitiço de raio do Pikachu e seus cintos protegeram Selene, pois os cintos só respondiam a ameaças sérias. Planejou lançar um contra-ataque e amarrou Philo com seus cintos. Nesse momento, Philo pretendia usar suas habilidades em artes marciais, mas Selene foi desqualificada porque usar seu cinto era contra as regras. Então, a próxima luta começou e Mina subestimou sua oponente. Mina achou que venceria Leod e tentou sufocá-lo para fazê-lo desistir. 20 minutos depois, Mina pensou que ele estava trapaceando e o árbitro verificou se Leod estava morto. Ele respondeu que estava vivo. Após isso, ela lançou outro feitiço e criou uma enorme parede de água que cercou Leod. Leod percebeu que precisava lutar também e lançou um feitiço de vento que causou uma grande explosão. Leod ficou envergonhado porque falhou em seu feitiço, mas todos celebraram sua vitória. Depois disso, a partida final começou e ambos atacaram com feitiços de bola de fogo. Connie percebeu que Ryo tentava fazer Ryo ficar sem poder mágico e Ryo disse a Ryo para se render. De repente, Ryo parou seu ataque. Ryo aproveitou a oportunidade e ficou surpresa ao descobrir que ela sabia como cuidar de seu braço de Mithril. Então, Ryo olhou para ela, mas puniu sua oponente por subestimá-la. Ela disse que aprendeu a lançar feitiços de cura e plantou uma pedra mágica em seu braço para criar uma enorme explosão. Quando a batalha começou, o corpo de Ryo foi completamente destruído. Como resultado, Ro desmaiou e Rijo venceu a partida final contra Ro. Ro estava sonhando e não conseguia acreditar que havia caído na mentira de Rijo. Então, ela tentou pegar a espada sagrada porque queria que seu sonho se tornasse realidade. À noite, ela acordou e foi informada de que Liao estava segurando a espada por enquanto. Sua assistente contou a ela sobre o paradeiro de Liao. Em seguida, ela confiou a Philo a tarefa de trazer a pessoa que era excessivamente protetora. Philo chegou à casa de Marie e Marie se desculpou para Alka e pediu que ela dissolvesse sua maldição. Ela foi ao banheiro e Felo aproveitou a oportunidade e pensou que deveria levar a bola de cristal para rolar. Mais tarde, Léo chegou em casa e encontrou uma carta na qual estava escrito que eles têm alguém que é precioso para ele. Alan apareceu e Léo pensou que tinham sequestrado Marie. Enquanto isso, Felo trouxe a Rowley o cristal mágico de Alka e ela chamou Felo de idiota. Então, eles souberam que Léo estava vindo com a espada sagrada e Felo o estava observando. Ela pulou pela janela e planejou lutar contra Lloyd. Pouco tempo depois, desafiou Lloyd para um duelo e o atacou com um soco forte. Ela ficou empolgada e disse que ele era um adversário digno de um duelo até a morte. Léo aceitou o desafio dela e Philo pôde sentir sua poderosa aura. Então ele disse que, se vencesse, ela lhe contaria onde estava Marie e confiou a Alan a espada sagrada. Léo pensou que não conseguiria vencer, porque em casa havia sido repreendido por uma garota. Como resultado, ele desafiou Philo para uma luta de braço e disse que seu avô dizia que em sua vila é costume resolver essas coisas com uma luta de braço. Depois disso, Alan foi atacado, e o assistente de Roll tentou roubar a espada sagrada. Alan tentou proteger a espada sagrada, e Mina apareceu para ajudá-lo, porque queria vingança depois que Roll chamou sua amada irmã de idiota. Enquanto isso, Liod começou a se esforçar contra Philo, e ambos liberaram seu poder. Philo achou que venceria, mas Liod lançou um poderoso feitiço de vento. No final, Liod percebeu que havia vencido e pensou que havia quebrado as regras. Ela estava errada, e Philo propôs a Lloyd porque planejava ser sua esposa. Então, Lloyd descobriu que Marie não havia sido sequestrada, e Philo contou a Mina que planejava se casar com Lloyd. Enquanto isso, Alka apareceu da bola de cristal e achou que Ro estava tentando criar uma barreira entre ela e Lloyd. Ela estava furiosa e atacou Rowley com um poderoso feitiço. Alan não podia deixá-la morrer e partiu para salvá-la de se afogar. Na manhã seguinte, um cara misterioso lançou um feitiço sobre ela e ela se perguntou onde havia cometido um erro. Ela se lembrou do tempo com Riho e, naquela época, planejava reconstruir o orfanato junto com Riho. Quando acordou, Riho estava ao seu lado e ela ficou feliz por Riho não estar brava com ela. Então vemos Su, que era o culpado, que manipulou Ro para conseguir a espada sagrada.
Ele estava planejando desbloquear o último calabouço e queria matar Alka. Então vemos as duas irmãs mercenárias de Rokuju que estavam investigando um incidente na floresta. Elas encontraram um cara que foi atacado por um forte Trent e decidiram levá-lo ao hospital. No dia seguinte, Rio queria passar seu tempo com Lloyd quando suas longas férias começassem. Então vemos Selene de mau humor porque não conseguiu passar suas férias com Lloyd e planejou queimar a casa dela. Ele respondeu que já tinha planos, mas Selene tentou convencê-lo a se casar com ela. De repente, Alan apareceu e Léo soube que tinha sido convidado para uma entrevista formal de casamento durante as férias. Ele ficou feliz em contar aos amigos sobre isso, mas a garota disse que Léo deveria apenas ignorá-lo. Chegou para as férias. Em casa, Alka estava discutindo com Marie e disse a eles que iria embora para fazer um trabalho de meio período. Eles não queriam que ele fosse trabalhar durante suas férias, mas Léo usou seu filhote Reese e os dois aceitaram sua decisão. Alguns dias depois, Koba, o proprietário do hotel, percebeu uma aura perigosa e Léo apareceu atrás dele. Léo havia descoberto que Koba era um líder da guarda real e o admirava. Depois disso, Léo soube de incidentes estranhos ao redor do lugar, e Koba disse que ainda estão investigando as causas. Pouco tempo depois, eles chegaram a uma sala de spa luxuosa, e Léo ficou maravilhado com a vista. Leuba o apresentou à sua funcionária sênior Kikyu, e ela percebeu que Léod era um garoto de boas maneiras. Depois, ele recebeu uma vassoura e começou a limpar o cômodo, enquanto Kikyu falava. Ela ficou surpresa ao ver que ele limpou tudo em apenas um instante, e percebeu que todo o chão estava até brilhando. Koba apareceu, e Kikyu queria saber onde ele encontrou o menino, mas ele respondeu que era seu segredo. Ele gostou de Leod, e deu a ele seu uniforme para trabalhar como recepcionista. Em seguida, eles chegaram à sala do Sr. Tronin, e Koba tentou ser amigável com ele. Lord Threnine tinha uma personalidade difícil, e Koba disse que a floresta de ciprestes é muito popular entre os turistas. De repente, Liud foi questionado sobre aquelas árvores e disse que elas são muito bonitas, mas que parecem um pouco desperdício. Lord Threnine compartilhou a opinião de Liud, e Koba ficou surpreso ao ver que Threnine gostava dele. Ele disse que estava feliz em conhecê-lo e que gostou da conversa. À noite, vemos Lord Thrione perguntando a Kiku por novas informações, mas ela respondeu que não havia nada novo a relatar. Ele então lhe disse que eles precisavam impedir que a área se tornasse uma masmorra Trent. Ele também disse que chegou tão cedo porque um lorde local irritante planejava arranjar um casamento para seu filho. Ele comentou que o sujeito é suspeito e Kikyu entendeu que 3 Zonin concordaram em participar da entrevista de casamento para investigar o incidente. Ele ouviu rumores de que a muda do Senhor Demônio foi roubada. Kikyu, ela pensou que Léo estava sendo controlado por um Trent e recebeu a missão de salvá-lo. No dia seguinte, Léo estava na cozinha e ela lhe contou sobre o incidente em que as pessoas estavam caindo em coma. Ela descobriu que ele era um soldado em treinamento e achou que Koba era o culpado. Durante isso, ela tentou expulsar o Trent de seu corpo, mas Koba atrapalhou seu plano. Ele estava irritado porque ela não estava funcionando e se perguntava por que o chá tinha um gosto estranho. Kikyu achava que Koba era o culpado, mas Koba pensava que Kikyu era o responsável pelos incidentes. Na manhã seguinte, Hihou chegou e planejou aproveitar suas férias. Ela pediu uma massagem, mas não sabia que Léo estava trabalhando lá. Então, ele preparou tudo para a massagem e Hihou percebeu que receberia o serviço de Johnny Sim por ele. Ela não estava pronta para fazer esse tipo de massagem e disse a ele para chamar outro funcionário. De repente, ouviram alguém gritando e tentaram descobrir o que havia acontecido. Enquanto isso, Celine também estava a caminho do hotel e não sabia o que seu pai havia planejado. Eles chegaram ao hotel de Koba e Celine se perguntou o que as meninas queriam dizer com o encontro de casamento. Ela percebeu que tinha uma entrevista de casamento com Alan e disse ao pai que não queria se casar com Alan. Infelizmente, seu pai não ouviu Celine e a forçou a ganhar experiência na entrevista de casamento. Então, eles conheceram Lord Threnien e Celine planejou acabar com a vida de Alan para impedir o casamento. Ela pegou o garfo e estava pronta para matar Alan após entrar no quarto. De repente, Léo apareceu e ela imediatamente pulou nele para abraçá-lo. Ela sequestrou o Léo para passar um tempo com ele e saiu da sala com seu crush. Em seguida, Celine planejou fazer coisas transversas com ele, mas Ryu a impediu. Ryu se perguntou por que Léo apareceu em vez de Alan, mas Léo contou a ela o motivo. Ele explicou a eles que Alan havia estado tomando banho na água quente e que desmaiou. Como resultado, Léod foi perguntado se poderia representá-lo na entrevista de casamento em vez de Alan. Celine aproveitou a oportunidade e disse que deveriam sair em um encontro para investigar os incidentes. De repente, Léod disse que a ideia dela era ótima e aceitou sair com ela. Algumas horas depois, vemos Léod com Celine à beira de um lago e ela o forçou a elogiá-la. Ele disse que ela estava um pouco perto demais, mas ela respondeu que, se ele não fizesse uma boa atuação, pareceriam suspeitos. De repente, Rijo apareceu e disse a ela para parar de falar bobagens. Enquanto isso, Koba suspeitava de Trianine como a culpada e se perguntava sobre o que ele estava falando. Depois disso, Rijo a repreendeu para forçar Léo a dizer bobagens. Shoma apareceu e Lloyd perguntou o que ele estava fazendo ali.
Ele disse que estava entregando a eles um monte de itens mágicos explosivos, e Ryo descobriu que Selene os havia encomendado. Então, Lloyd apresentou seu irmão mais velho, Shoma, e ele contou que havia se juntado à academia militar. Shoma se despediu deles, porque ainda estava trabalhando para a Amazon, e Celinde sequestrou Léo para continuar o encontro deles. Mais tarde, ela contou a Léo sobre sua história e disse que sofreu com os cintos. Então, ela disse que não se arrependia de estar amaldiçoada, porque isso a levou a conhecer seu herói. De repente, Lee disse que não é um herói porque é fraco, mas Salam o animou. Ela disse que ele ajuda muitas pessoas e não deveria pensar tão mal de si mesmo. Em seguida, vemos Kikyo, que ainda planejava salvar Leod com o remédio. Ela tentou se aproximar dele de forma discreta, mas ele a notou imediatamente e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela mentiu para ele e disse que queria mostrar uma técnica de massagem secreta. Depois disso, ela usou o remédio e tentou encontrar o parasita Trent. Ela acreditava que o parasita estava em suas calças e tentou enfiar a mão nas calças dele. De repente, Selene apareceu, impedindo seu plano, e ela foi atacada por Selene. Kikyo conseguiu bloquear os ataques dela e usou o golpe do John Cena para nocauteá-la. Infelizmente, Selene estava protegida pelo cinturão e Kikyo aproveitou a oportunidade para escapar. Então, Selene também aproveitou a chance e o convenceu a ir às fontes termais. Algumas horas depois, Selene planejou fazer coisas travessas com Leod, mas Ryo a impediu. De repente, Alka apareceu e Leod soube que Maria a acompanhava. Todas as garotas tentaram seduzir Leod e as duas irmãs mercenárias apareceram. Mina disse a elas que ambas foram contratadas pelo reino de Azami, e Philo planejava se tornar a futura esposa de Leod. Depois disso, Mina contou a eles que uma muda realmente problemática havia sido roubada, e Alka soube disso. Mina descobriu que Alka é a chefe da aldeia de Kunlun e entendeu por que Leod estava em desvantagem. Então, Leod se sentiu motivado a fazer algo contra a muda demoníaca e percebeu que todos podiam ver sua salsicha. Apenas Alka foi lançada contra um inimigo e Philo disse que estavam sendo observados. Kikyo ficou chocada ao ver uma pessoa sendo arremessada em sua direção e o secretário de 3 Anine apareceu. Ela descobriu que ele era o garoto que estava infestado por um Trent e se perguntou qual era a situação daquele menino. Então ela ficou confusa e o inimigo drenou toda a sua energia. De repente, Léo apareceu na floresta e tentou encontrar Alka. Léo achou que a secretária estava vestindo um cosplay e ficou chocado com sua conclusão. Depois disso, ele se apresentou como o Rei dos Elfos, que era o Senhor Demônio das Árvores. Léo não entendeu que o hotel estava sendo atacado por um monstro e pensou que estavam tendo uma festa fantasia. Enquanto isso, Lord Trine disse que coisas estranhas estavam acontecendo em sua floresta e suspeitava do pai de Selene como o culpado. Então vimos Léo Weed, que havia derrotado todos os trens, e Kikyo ficou chocada com sua força monstruosa. Depois, as meninas ouviram um barulho alto e se perguntaram de onde vinha. Em seguida, o pai de Salem lhes disse que ele fazia negócios com um jovem de pele bronzeada, que afirmava ser um representante da família Lidocaína. Eles estavam confusos e Minoque chegou ao hotel. Ele estava irritado porque estava farto da atitude arrogante de 3 em 9. Ele planejou matá-los, mas os amigos de Lloyd apareceram a tempo para protegê-los. Nina atacou com um poderoso feitiço de fogo, mas Minoque conseguiu anular a magia. De repente, Philo começou a atacá-lo com um forte chute, mas ela percebeu que o inimigo não estava derrotado. Ryo teve uma ideia e disse a Seilin para ganhar tempo para ela. Minoque começou a lançar um contra-ataque e o pai de Selene conseguiu salvar sua filha. Enquanto isso, Ryo disse a Alan para ajudá-la e o ordenou a começar a lançar as bombas de fogo no monstro. Então vemos que Minoque tentou matar as irmãs mercenárias, mas Alan o atingiu com uma bomba de fogo. Eles descobriram que o plano de Hyros funcionou e conseguiram enfraquecer Minoque. Em seguida, ele foi atacado com um feitiço de água e Hyrocast lançou um feitiço de gelo para congelar o Senhor dos Demônios. Infelizmente, o ataque falhou e Minoque não foi derrotado pelos poderosos feitiços. Tentou salvar seu pai, que estava preso sob as pedras, mas ele disse para ela fugir. Ela disse a ele que estava apaixonada por alguém que afirma ser fraco, mas não hesita em ajudar os outros, tudo com um sorriso. No último momento, Leota apareceu e salvou Selene e seu pai. Depois disso, Lyod descobriu que Minoque não estava usando um cosplay. Ele começou a lançar seu ataque e conseguiu atingir o núcleo do monstro. Lyod conseguiu derrotar o monstro e acreditava que não teria conseguido sem seus amigos. Então vemos Shoma, que estava assistindo à luta de Léo, e ele adorou o espetáculo. Alka soube que ele estava trabalhando com Su e disse que faria muitas mais travessuras com eles. Na manhã seguinte, Trionin se desculpou por ter causado tantos problemas a Koba. Então vemos o pai de Selene se desculpando com ela, e ele disse que agora a apoiaria em seu caminho para se tornar uma soldada de sucesso. De repente, Alka disse que precisava de uma massagem após o trabalho duro, e Lyod respondeu que aprendeu uma técnica secreta de massagem com Kikyo. Como resultado, ele achou que o golpe final do John Cena era uma técnica de massagem e nocauteou Alka. Enquanto isso, Miko foi levada a uma igreja abandonada para se encontrar com Su.
De repente, Miko foi perguntada como ele parecia para ela e respondeu que ele parecia um padre. Su descobriu que alguém havia roubado seu amor e planejou se vingar. Assim, Miko queria matar Léo e recebeu um remédio para aumentar seu poder. Ela o bebeu imediatamente e transformado em um forte monstro. Soma adorou o espetáculo e Miko pôde sentir um poder monstruoso fluindo para seu corpo. Na manhã seguinte, Leod disse que o café da manhã estava pronto. Marie queria ser alimentada por Leod, mas Selene apareceu e a puniu. Então, Leod disse que seus amigos queriam para buscá-lo porque eles vão a um castelo hoje. Eles estavam planejando caçar uma cobra gigante em uma masmorra, e Marie estava preocupada com ele. Então, vemos eles no Palácio Real, e Selene estava animada porque planejava seduzir Lloyd na masmorra. Infelizmente, Philo disse que vai interromper os planos deles, porque se tornará esposa de Léo. O rei apareceu e eles ficaram chocados com sua presença. Ele os cumprimentou com uma performance constrangedora e eles ficaram confusos. O plano foi explicado a eles, e Connie disse que não deveriam baixar a guarda. Enquanto isso, Su contou a Soma seu plano, e ele ficou animado com isso. Mais tarde, Lee se preparou para ir ao calabouço com suas garotas, e Alan estava com medo por causa da cobra gigante. Então vemos Alka, que pergunta a Marie se há um calabouço por perto. Além disso, ela forçou Maria a mostrar o caminho para a masmorra. Então Leod entrou na masmorra, e Philo perguntou a Rijo se ela também estava apaixonada por Leod. Rijo foi obrigada a contar às suas amigas sobre seus sentimentos em relação a Leod, mas elas ouviram uma explosão alta. O motivo disso era que ela não estava apaixonada por Leod. Esta era Alka, que destruiu as masmorras para pegar um atalho. Pouco tempo depois, Marie descobriu uma sala na masmorra e se deparou com um Trent. Ela ficou chocada e percebeu que Miko estava possuído por um parasita Trent. Ela disse a Marie que ele estava esperando alguém para se vingar. Miko contou a ela que a pessoa que roubou seu amor foi Lod. Naquele momento, Marie ficou confusa e não conseguia imaginar que Lod havia seduzido um cara. Marie perguntou a ela quem era seu amor, e ela não sabia que Miko estava apaixonada por Marie. De repente, Miko quis fazer coisas travessas com ela, e Marie achou que o parasita em seu corpo estava deixando Miko louca. Então, Léo apareceu, e ele ficou surpreso ao ver Miko na sala. Disse que ela estava deixando Marie desconfortável, e pediu que ela guardasse. Mas ela desafiou Lloyd para uma luta, e ele aceitou o desafio e mostrou a ela seu verdadeiro poder. Ela tentou derrotar Lloyd, mas não conseguiu atingi-lo, porque ele era forte demais. No entanto, ela decidiu sobrecarregá-lo com velocidade e lançou um feitiço de velocidade. Miko conseguiu feri-lo, mas ele não sentiu dor alguma com seus ataques fortes. De repente, Lyod disse que era da Vila Kunlun, e ela pensou que ele estava menosprezando. Enquanto isso, as meninas ouviram barulhos altos e se perguntaram quem estava fazendo aqueles sons. Então, as meninas chegaram à sala e Miko planejou usá-las como isca. Léo havia protegido as meninas e elas se perguntaram por que Miko estava lutando contra elas. Após isso, Miko disse que estava ferido porque teve que proteger seus amigos. Ele afirmou que seus amigos lhe dão coragem e que eles são a coisa mais importante em sua vida. Naquele momento, Miko a atacou com toda a sua força, mas Léo resistiu ao ataque dela e também liberou seu poder. A masmorra desabou e Léo tentou derrotar Miko com golpes fortes. Em seguida, Miko percebeu que Léo estava sem truques e tentou matá-lo com um ataque poderoso. No entanto, Léo iniciou seu contra-ataque e agarrou as vinhas para derrotá-la. Como resultado, Lyod venceu a luta e ela foi jogada para fora da masmorra. De repente, uma enorme cobra apareceu e ele ficou feliz ao ver Lyod. Ele não se lembrava mais dele, e Brita disse que ele servia como a besta guardiã de Kunlun. Rita reclamou de Alka por viver na masmorra porque Alka tentou fazer uma espada sagrada com sua pele. Depois disso, Su apareceu e Léo sentiu que o homem à sua frente era maligno. Enquanto isso, Alka também apareceu à procura dele, e ele a mandou se acalmar. Subiu em Breda e usou o momento para enfraquecer o selo de Kunlun. No entanto, ele matou Breda e riu maliciosamente porque achava que Alka não tinha mais poder. Alka o atacou e ele ficou chocado ao perceber que ela não havia perdido seu poder. A razão para isso foi que Breda havia sobrevivido e transferido sua alma. Depois, ele lançou um feitiço para escapar e disse que iria selar Kunlun para abrir a última masmorra. Alan estava a caminho de salvar seus amigos, mas pensou que um monstro perigoso estava à sua frente. Embora estivesse com medo, ele decidiu seguir em frente, e os soldados acharam que ele havia causado o terremoto. Alka foi culpada pelo colapso e disse que eles poderiam escapar com sua bola de cristal. Algumas horas depois, o rei pensou que Alan havia derrotado a cobra. Ele tentou esclarecer o mal-entendido, mas sua tentativa falhou. Como resultado, Alan recebeu uma promoção e foi chamado de o lendário Matador de Dragões. À noite, Léo pensou no nome Sui e lembrou que o nome aparecia em seu livro. Alka apareceu e planejou sequestrar Selene para levá-la à Vila Kunlun. No dia seguinte, o rei Azami soube sobre uma luta de exibição entre Azami e Ju. Ele planejava escolher o guerreiro lendário para a luta, e Kron não sabia a quem ele se referia. Quando vemos Léo com seus amigos a caminho da Vila Kunlun, Alka lhe disse que eles visitariam Ador primeiro.
As meninas estavam ansiosas pela Vila Kunlun, e Marie disse que deveriam parar de falar bobagens. Então, Kron disse que Alan foi escolhido para a partida contra Ju. Ele não conseguiu escapar, e Lloyd ficou surpreso ao ver que Alan estava lutando na partida da exibição real. Em seguida, ele pediu a Lloyd que o salvasse, mas ele apenas desejou boa sorte na luta. Poucos momentos depois, eles chegaram a uma caverna, onde um Alca chamado Liko os chamou. Ela apareceu do portal de teletransporte e disse que, tecnicamente, era uma realeza anã. De repente, notou que Brita estava no cinto e a repreendeu por se esconder de Alca em uma masmorra. Alca lembrou Liko que seu plano era fazer um presente com a pele de Brita e tentou se livrar da situação com palavras. Como resultado, eles foram empurrados para o portal e chegaram na Vila Kunlun. Foram levados até a vila e puderam sentir que os aldeões tinham a mesma aura que Lloyd. Seilin e Connie ficaram chocadas ao perceber que os aldeões eram tão poderosos quanto Lloyd. Eles viram que um aldeão podia jogar uma pedra em uma montanha, e Lyle explicou a ele que era a maneira deles de enviar mensagens. Eles também descobriram que usam um enorme canhão para transportá-los de um lugar para outro. Ficaram chocados e não conseguiam acreditar que os aldeões de Kunlun eram loucos. Depois disso, um monstro apareceu, e Liad ficou feliz ao ver seu avô. Filo desafiou o avô de Liu para uma luta, porque achava que ele era um mestre em artes marciais. Infelizmente, ela entendeu algo errado e percebeu que o estilo da época é uma rotina de exercícios para a saúde e condicionamento físico. Connie disse que ele precisava carregar a coisa, e Rijo ofereceu sua ajuda. Mas quando ela chegou à mansão de Alca, Rijo se arrependeu da decisão. Depois disso, Connie descobriu que seu crush estava no campo de trigo e foi visitar Meltfam. Quando chegaram, notaram que ele estava seminu e vestindo uma roupa constrangedora. Ele disse que gostava da sua roupa e não percebeu que Connie estava apaixonada por ele. Assim, ele foi agredido por Connie e não entendeu o que havia feito de errado. Depois, eles souberam que Meltfond não planejava mais retornar ao Reino Azami. Connie ficou triste e descobriram que ele queria continuar cuidando dos campos de trigo. Enquanto isso, Selen se apresentou à família de Leod. Ela planejou pedir permissão à família dele para se casar com ele. Infelizmente, ela foi interrompida e Ryo saiu para investigar, mas descobriu que havia um dragão brincando atrás da casa. Ela fugiu dele, mas os primos de Leoids a salvaram. Enquanto isso, Salem percebeu que seus formulários de registro de casamento estavam sendo usados para fazer aviões de papel. À noite, um banquete foi preparado. Então Alca disse que era hora de um brinde e agradeceu a todos por se reunirem para celebrar seu casamento com Lloyd. Lloyd, o avô de Léo, achou que era apenas uma brincadeira e fez um brinde ao retorno de Léo para casa. Depois disso, eles descobriram que Meltfan também havia se tornado um monstro e ficaram chocados com a comida. Após o jantar, Ryo se ofereceu para limpar, já que planejava vender as sobras, pois os pratos eram feitos de monstros raros. Mais tarde, aqui, eles se despediram de Léo e sua tia Sofra. Perguntou quem era sua namorada. Eles queriam saber em quem ele estava interessado, e a tia Sofra disse que recomenda o Ryo. Seu avô disse que seu voto ia para Filo, e ela se sentiu honrada. Depois disso, Selen ficou irritada, porque se sentiu excluída. Liko apareceu e sugeriu criar um novo corpo para Breda, mas ele odiou a ideia. Mais tarde, Liko perguntou o que Alca planeja fazer depois de saber sobre o plano de Su. Disse que Brita quase recuperou suas memórias, e Alca perguntou se poderia esperar só mais um pouco. Então Rijo tentou dormir, mas as outras meninas estavam com ciúmes dela. Ela descobriu que seu pijama era um vestido caro, e Selene estava com ciúmes por ser a favorita da família de Léo. Como resultado, Ryo planejou vender a lingerie e atirou. Léo apareceu e as meninas tentaram impedi-lo de se apaixonar por Ryo. Enquanto isso, Melton pediu desculpas, mas Marie não estava brava porque suspeitava que Alca já o havia punido. Mel-chan falou sobre seu encontro com um comerciante que lhe deu um ovo misterioso. Depois daquele dia, o rei ficou irritado e Marie perguntou se ele se lembrava da aparência do comerciante. Ela suspeitava que uma organização maligna estava por trás disso e tinha a sensação de que já havia encontrado o comerciante antes. Na manhã seguinte, Alca ainda estava cansada e Breda reclamou porque queria seu corpo antigo de volta. Alca não se importava com seu corpo e percebeu que Liud estava imerso em pensamentos. O motivo disso era que ele havia visto o Ryo nu e estavam envergonhados para falar sobre isso. Pouco tempo depois, eles chegaram ao seu destino. Alca disse a eles que haviam chegado à última masmorra, e Ryo achou que última masmorra parecia um lugar cheio de tesouros. Infelizmente, não era uma masmorra normal, e eles descobriram que muitos monstros perigosos existiam lá. Eles descobriram que os aldeões de Kunlun têm a missão de derrotar os monstros que escaparam. Em seguida, Liko tentou explicar a eles sobre o perigo da última masmorra. Eles aprenderam que o poder de Alca está fora de controle e que incontáveis senhores demoníacos poderiam ser libertados com a espada sagrada. Depois disso, Liko planejou criar um corpo para a Brita a fim de trazer o poder de Alca de volta sob controle. Ela começou a montar uma cozinha e estava fritando Brita em carne.
Riho disse a ela para parar com a bobagem, e ela respondeu que esse era o processo para criar um novo corpo para Brita. Depois disso, ela usou uma pokebola e a cozinhou em uma panela por 3 horas. De repente, ela bateu na cabeça de Alka e percebeu que seu corpo estava fraco. As garotas descobriram que Alka estava debilitada e começaram a insultá-la porque ela não podia puni-las. Depois disso, Liko disse que Brita em breve receberia seu corpo antigo e eles queriam se despedir dos aldeões. Antes de partirem, Liko disse que queria conversar com Alka e a atraiu para uma floresta. De repente, Liko ativou uma armadilha, e Alka não pode fazer nada, pois seu mana ainda não havia se regenerado. Alka descobriu que Liko planejava libertar os senhores demônios, e que ela estava apenas fingindo ajudar Brita. No entanto, ela disse que o mundo precisa ser reconstruído, e fechou o buraco com uma enorme pedra para que ninguém pudesse vir ajudar Alka. Enquanto isso, os outros se despediram dos aldeões e se perguntaram onde Alka estava. Liko apareceu e conseguiu convencer Marie a atravessar o portal imediatamente. Selen queria esperar por Lodge, mas Liko respondeu que ele viria depois. Em seguida, Lodge apareceu e Lodge planejou se livrar dele para que não pudesse impedir seu plano maligno. Assim, eles chegaram de volta ao reino de Azami e Meltfan apareceu atrás deles. Ele disse que queria dar a Marie legumes como lembrança, e Riho percebeu que Liko estava agindo de forma estranha. Então, as meninas descobriram que o portal para Kunlun estava fechado e ficaram chocadas com isso. Connie ficou feliz com a notícia, porque queria se divertir com Meltfan. À noite, Riho planejou vender o mithril que havia coletado de Kunlun, e Liko também se ofereceu para consertar seu braço de graça em troca de um preço baixo. Ela recebeu uma grande quantia de dinheiro e pensou em vender um par de calcinhas de Kunlun. De repente, Mina apareceu e foi informada sobre a viagem da irmã a Kunlun com Liud. Mina e Riho foram ao hospital porque queriam ver Ho, que estava escrevendo um livro. Perguntou se ela se lembrava do cara que disse para ela pegar a espada sagrada. Ela respondeu que se lembrava de um barulho, e Ryo suspeitou que a pessoa poderia ter sido Liko. Mais tarde, Chrome disse que precisava das duas garotas como segurança durante a visita do rei de Azami e Zu para verificar o estádio. Mina achou que deixaria o trabalho para Riho, mas foi forçada a proteger os reis com Chrome. Depois, Alan apareceu e disse que não queria lutar. De repente, as meninas descobriram Su e Shoma no estádio e ficaram surpresas com isso. Como resultado, Riho foi imediatamente ao palco e viu as meninas para ver o rei de Azami, e ela lhes disse que o reino poderia estar em apuros. O rei soube que eles eram amigos de sua filha e pediu a Riho que discutisse isso durante o chá. Enquanto isso, Alka estava preocupada com o plano maligno de Liko, e Leod apareceu. Disse que também caiu nesse buraco uma vez, e após aquele dia, decidiu se tornar forte como um soldado. Ele conseguiu animar Alka, e ela agradeceu a Liod por tê-la salvado. Então vemos Liko, que informou a Su que tudo estava indo conforme o planejado. Ele disse a ela que haviam feito os preparativos e que começariam seu plano. Depois disso, vemos Liud, que soube que o portão estava quebrado. Liud estava a caminho da aldeia deles porque havia prometido assistir à luta de Alan. Isso, Léo havia planejado usar o canhão expresso e alguns aldeões o ativaram com runas mágicas. Alka desejou-lhe boa sorte, e ele usou um feitiço de vento para aumentar sua velocidade. Na manhã seguinte, a partida de exibição começou, e Alan começou a lançar seu ataque contra seu inimigo. De repente, ele conseguiu sair da jaula. Ele percebeu que seu inimigo estava voando, e as garotas ficaram surpresas ao ver Miko. Alan foi espancado, e Su disse ao rei de Azami que ele não era honesto. Então, ele sugeriu construir uma aliança entre seus reinos, e revelou que tinha tecnologia para conquistar o mundo. De repente, Chrome e Mina sentiram uma aura poderosa liberada por Shoma. O rei de Azami começou a contar sua história quando foi possuído por um senhor demoníaco e se recusou devido a esse erro. No entanto, Liko decidiu agir, mas Riho já havia avisado suas amigas. Ela disse que ninguém poderia detê-la, mas Selene não queria desistir. Como resultado, decidiu lutar contra Liko, e os outros também estavam dispostos a arriscar suas vidas. Rico usou uma técnica especial e convocou pokémons que foram encomendados pelo Wish. Assim, o rei Azami foi forçado a cooperar com eles, mas Marie sabia que os moradores podiam se defender. A batalha entre os reinos começou, e Shoma ficou impressionado ao ver que substituíram o público por soldados e aventureiros. De repente, apenas Meltfan apareceu e ele soube pelos rumores de Shoma que estava fazendo travessuras porque sua vila era muito chata para ele. Meltfan queria lutar contra ele e atacou Shoma com suas ferramentas de jardim. Infelizmente, Shoma conseguiu desviar de seus ataques, mas ficou impressionado. Então, ele conseguiu atacar Shoma. Shoma disse que está entediado com o mundo inteiro e planejou tornar o mundo mais interessante para que seu irmão mais novo não tenha que viver uma vida chata. Ele também disse que faz tudo apenas por Liud e começou seu contra-ataque. Shoma afirmou que não é páreo para ele. Enquanto isso, as garotas tentavam derrotar os tipos inseto-pokémons. Elas achavam que Miko era o maior problema, mas estavam enganadas, porque Miko só fazia coisas pervertidas com Marie. Quando vimos que Sui tinha agredido Chrome, Alan apareceu atrás dele e conseguiu cortar seu braço.
Eles ficaram chocados ao ver seu braço engraçado e perceberam que ele não era humano. Ele revelou a eles que foi criado pelas runas de Alka com habilidades imortais. Ele deveria ter desaparecido depois que o mundo ficou seguro, mas nada aconteceu com ele. Por essa razão, ele planejou matar Alka, fazer de Léo um herói e se tornar o puro mal para desaparecer do mundo. De repente, apenas Lee apareceu e Shoma ficou feliz em ver seu irmão mais novo. Todos ficaram surpresos ao vê-lo, e ele não entendia que Su estava tentando destruir o mundo. Alka lhe contou uma mentira de que Liko só havia fugido porque não conseguiu restaurar o corpo de Brita. Ela tentou. Explique que ela estava tentando conquistar o mundo, mas Marie também lhe contou uma mentira. Ele achava que Liko estava apenas brincando com eles, e jogou uma pedra grande nela para pegar o ovo de Brita. Liko sabia que não havia sentido em explicar a ele que ela era malvada, e ativou um feitiço. Como resultado, um Regirock apareceu, que era um Pokémon lendário encomendado no Wish. Liko disse ao seu monstro para usar Miko como sua fonte de poder, e o Regirock encomendado pelo Wish recebeu o apelido de Hentai Rock. Em seguida, Léo lutou contra o Golem e conseguiu jogá-lo para longe. Ele tentou detê-lo e imediatamente destruiu um braço. Infelizmente, ele conseguiu se regenerar e então planejou roubar a Brita da bolsa de Liko. Vemos então que Leod conseguiu destruir os braços do monstro, mas eles se regeneraram imediatamente. Foi atacado, mas conseguiu desviar do poderoso feixe de laser. Depois, Léo planejou terminar a luta com um chute, mas parou porque não queria machucar Miko. As garotas sabiam que Léo não queria ferir Miko e elaboraram um plano para apoiá-lo. Usando isso, Liot foi pisoteado no chão com vários ataques fortes, e Marie planejou libertar Miko. Enquanto isso, Liot pensava que era fraco demais para derrotar seu inimigo. Ele se desesperou e achou que não tinha chance de vencer. De repente, Meltfan apareceu e protegeu Leot. Ele tentou animá-lo e contou sobre seu sonho de se tornar um fazendeiro todo-poderoso. Então, as meninas tentaram acordar Miko e ela respondeu à voz de Marie. Meltfan pulou em cima do Golem e o atacou com toda a sua força. Neste momento, Liu percebeu que não podia desistir porque seus amigos não desistiram. Depois disso, Ryu conseguiu provocar Miko, e ela disse que estava com a calcinha da Marie na mão. Ela conseguiu se libertar do Golem e cheirou as calcinhas de Marie. Selene também conseguiu roubar o ovo de Brida e ordenou que ele saísse do ovo. Ela disse que tinha assistido Pokémon 100 vezes e o ameaçou a assistir o anime 1000 vezes com ela. Enquanto isso, Léo atacou o Golem e ativou um poderoso feitiço de vento. Ele conseguiu derrotar o Golem de Liko. Em seguida, atacou os insetos, e Shoma fez um vídeo memorial de seu amado irmãozinho. Assim, também o chamaram de um grande herói, e Liko se lembrou de que os dois sempre planejaram fazer de Leo um herói. De repente, meteoritos caíram do céu, e Alka disse que o plano de Liko havia falhado. Shoma conseguiu salvar Liko a tempo, e eles se despediram de Leo. Após aquele dia, Alan foi promovido novamente e tentou esclarecer o mal-entendido. Meltfan voltou à academia e Connie ficou irritada porque ele não percebeu que ela estava apaixonada por ele. Miko foi resgatada e Léo convidou todos os seus amigos para um banquete. A Lente começou a discutir com Alka, como de costume, mas foi interrompida pelas outras meninas. Então, elas começaram a almoçar e Léo estava ansioso para passar mais tempo com seus amigos.